Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do Scott Robertson. Para mim, quem segue o canal faz tempo, sabe que é uma figura super importante na minha trajetória. O livro dele, How to Draw, foi importantíssimo para me solidificar, né, como um educador. Tudo que ele contribuiu para o entertainment design foi muito importante. Mas ele também é uma referência gigante para você que gosta de desenhar carros, veículos em geral, hard surface, né? Então Max, objetos. O livro dele é extremamente importante, claro que a gente vai tocar no assunto dos diversos livros dele, na verdade, mas a curiosidade dele, que é o principal dessa série aqui, é falar de o que a pessoa ama fazer, seja como carreira, seja por hobby mesmo e por interesse. Né? E eu acho que o Scott Robertson ele é um exemplo muito bom disso, né? De alguém que dedicou a vida e dedica até hoje a uma temática e aos desdobramentos, né, do design em torno dessa temática. Não importa a ferramenta que você usa, mas envolvendo usabilidade, ergonomia e um monte de outros elementos que a gente vai trazer aqui. Né, eu acho que já olhando até as fotos que ele tira para publicidade e tudo mais, dá para a gente já ver um pouquinho, né? Você vê os modelos de carro no fundo, sempre tem uma questão ou dos capacetes de bike, que ele já fez vários designs também. E claro, né, muito essa questão dos livros, ele é dono de uma publisher de livros, a Design Studio Press, que a gente vai falar mais para frente também. Então tem todos esses conceitos em volta. Mas o que ele é conhecido mesmo é desenhar carro, né? Desenhar, pintar, fazer o design mesmo dos veículos, seja para clientes ou para ele mesmo, né? A gente vê algumas coisas aqui feitas para o Inktober, então para ele se divertir mesmo. Eu adoro o trabalho dele de caneta, né? Acho maravilhoso, já falei disso em 1 milhão de vídeos aqui. E principalmente, claro, essa estrutura do desenho que também é maravilhosa, né? A estrutura de perspectiva, a simetria de elementos, a construção é muito legal. E como eu falei, tem o aspecto da renderização também que é muito forte. A gente vai voltar nisso mais para frente para falar um pouco de AI também, um pouco do Viscom que ele tem usado recentemente, mas isso é papo lá para frente do vídeo. Tá? Então, só dando um zoom aqui, né? Eu gosto muito, como falei, do uso de linha e até onde ele deixa sem nada, né? A própria composição, onde vai pôr detalhe, isso vem muito do design, né? Tanto a linha, como ela flui, quanto onde vão estar os detalhes, né? Você vê que tem um pouquinho mais de definição aqui, e principalmente aqui, ele teve que baixar o valor, porque senão essa quantidade de detalhe, o olho ia direto para cá. Então são umas estratégias de design, de desenho, que dá para a gente aprender muito com ele, né? Eu já fiz inúmeros vídeos aqui falando do processo dele, principalmente na época que que eu tinha o meu curso de perspectiva e que estava todo mundo estudando lá e depois teve o clube, compartilhei um monte de coisa que está aqui no canal agora, né? Mas a gente também olhando no lado da renderização em detalhes, também é muito legal o processo, né? O pensamento, de onde estão vindo os reflexos, o que é o céu, o que é o, né, de onde vem o reflexo do chão aqui, em diferentes materiais, a estrutura do desenho muito forte aqui embaixo, né, e essa pegada do Hot Wheels também, que é um grande cliente dele. Eu diria que é um dos grandes clientes do lado de design ao longo da vida dele. Eu recentemente vi umas entrevistas com ele, vou colocar até aqui algumas delas na descrição do vídeo, ele falando que ele estava na Apple recentemente. Ele não podia falar disso, ele ficou 3 anos lá, não podendo falar em redes sociais, não podendo publicar nada e não podendo. Eu imagino a barba de dinheiro que pagaram para ele para realmente ele fazer isso, mas focado lá, desenvolvendo alguma coisa que aí ele ainda provavelmente não pode falar nada a respeito. Né? Antes ele não podia nem falar que estava trabalhando com a Apple. Então é interessante, né, também essas coisas que acontecem um pouco no mercado, já é ensinamento um pouco para a gente sobre as dinâmicas de mercado. E dá para perceber essa paixão dele, tanto pelos carros principalmente, né, tanto pela quantidade de desenho que ele faz. Né, se você segue ele nas redes sociais, Instagram e tal, você vê o quanto que ele produz ou produziu, né, ao longo da vida. E também porque ele transformou isso num projeto real.
Isso eu acho que eu peguei no Facebook, algumas imagens no Instagram. Ele fez um design e construiu meio que do zero, tentando emular aquilo que ele traz nas linhas, né? Aquele desenho que a gente acabou de ver lembra muito das linhas que estão aqui nesse carro real. Foram vários anos trabalhando nesse projeto, tentando finalizar isso. E é muito legal essa paixão, né? Mais uma vez, a paixão. Eu já vi em algum lugar também os desenhos que ele fez para esse design aqui. Então é bem bacana ver como é que ficou, né, o desenho finalizado, muita modelagem 3D e depois, claro, toda a execução do objeto físico, né, objeto entre aspas, né, do carro físico. Né, deve ser super legal ver isso ao vivo. E ele não se restringe só a essa temática, né? Eu gosto muito dos desenhos dele de moto, né? Ele tem uma relação, parece, até pelas redes sociais, com bike, é um ciclista e tudo mais. Você vê os designs que ele fazia antigamente de bike, isso aqui é da Nomon. Não nem sei de quando são esses cursos, mas devem ser lá da época de 2008, 2007, alguma coisa por aí. Ele fazia muito design de capacete, de bike também. Então é legal ver que ele tá ainda nos veículos, tá nesse universo, mas ele transita, né? E fazendo designs diferentes, até se puxando um pouco mais. Isso aqui é um Gumroad que ele fez, né? Talvez até para se puxar um pouco mais nesse design de motos e desbravar um pouquinho também. Então a gente vê alguns exemplos mais próximos, esses tutoriais, acho que coisa de US$ 10 lá. Então quem tiver interesse em ir para esse lado, super recomendo os materiais dele que são ótimos, são ótimos. Nos desenhos de barcos dele, que ele também faz vários, né, eu quero focar em dois pontos principais, né, os desenhos, designs e tudo mais. O primeiro deles é o uso de ferramentas diferentes. Aqui no caso é o Gravity Sketch de 3D. Eu pelo menos acredito que seja isso. Eu acho que usa com VR e tudo mais. Se você conhece a ferramenta e puder compartilhar um pouquinho, seria super legal. E ele usa de um pouco, né, de tudo um pouco, né? O Modo eu já vi ele usar, então experimenta muito o processo. Eu acho que isso é muito legal, tanto como educador, né, na época que ele estava mais ligado lá com o Art Center para trazer essas ferramentas e discutir, e eu acho que ele ainda traz muito nas redes sociais, quanto para o processo de design pessoal dele mesmo, como que ele pode melhorar e deixar mais eficiente o processo. Isso enveredou hoje em dia mais até para o Viscon, né, de AI, que a gente vai chegar ainda daqui a pouco. Mas é muito legal ver o uso de ferramentas diferentes. E a ferramenta, né, principal do desenho, e aí focar um pouco nesse lado da perspectiva, é o outro ponto que eu queria enfatizar. Que o livro dele, muita gente me questiona, né, essa coisa de o How to Draw é importante mesmo, eu não gosto da construção e tal, esse desenho muito, muito travado e tudo mais. Eu acho que tem dois pontos aqui. O primeiro é que ele é um método de aprendizado que pode funcionar para você e pode não funcionar. Para mim, por exemplo, que talvez por ter um viés de vida à engenharia, ele funcionou muito bem para mim. Esse pensamento tridimensional, quase que uma plotagem, né, de você ter diferentes planos, o plano do chão, esse plano central aqui, e você blocar toda essa simetria em torno dos elementos. Ele fez muito sentido na minha cabeça. Ele pode não fazer sentido para você. Mas uma coisa é fato, se você quiser desenhar essas coisas mais hard surface, né, mais man-made, assim, mais inorgânicas, eu acho que a melhor palavra em português para isso, aí é muito importante. Os mechs, tanques e essas coisas assim, para ter essa questão do design. A não ser que você use muito 3D, desenhe por cima, você construa mais. Mas é só esse pensamento do draw-through, de você ver através do que você está desenhando, o pensamento dessa simetria, como que está a relação com o chão, é muito importante. É muito importante. Eu gosto muito do desenho do André Pelais, que é um brasileiro que faz design de veículo e tudo mais, que é muito sólido, muito baseado nisso aqui. Eu acho que ele até está com um curso aberto e tal. Então, para quem tiver interesse, super recomendo procurar. É um desenho que lembra muito essa influência do Scott. Provavelmente, André, se você estiver vendo, comenta aí aqui embaixo, né, o quanto que o Scott Robertson foi uma referência também para você. E aí, esse pensamento começa lá no exercício simples, né? O exercício que ele chama de Two Curve Combo, lá no livro do How to Draw, que é basicamente, né, você ter um eixo central aqui e você espelhar
curvas em torno desse eixo de simetria. Né? Se você inverter isso aqui de ponta cabeça, você vê praticamente um barco visto de baixo, né? Ou aqui assim, um barco virado para baixo. Então essa estrutura do barco, eu até quero fazer outros vídeos aqui no canal, vou começar uma série sobre perspectiva, e o desenho de barcos ele é muito estruturado também nesse pensamento, né, da simetria, do que está do outro lado, do que você não vê. Até, pô, você tem uns canhões, às vezes, saindo de um lado do barco e do outro, você está desenhando uma caravela, o quanto do canhão eu vou ver do outro lado se eu tiver com uma vista meio 3/4 isométrica. Você tem que desenhar a estrutura por baixo para você ver exatamente onde o canhão vai estar saindo e você entender se ele vai aparecer ou não do outro lado. Claro, mais uma vez, hoje em dia a gente tem modelagem 3D, a gente pode usar um pouco disso. Mas a estrutura do desenho é a fundamentação, né, principalmente se você não quiser depender dessas outras ferramentas. Tá? Então é para isso que serve. É para isso que o How to Draw é um livro tão incrível, né, nesse contexto. E aí você vai para avião e naves, essa simetria ainda faz mais sentido, principalmente avião, porque tem asa. Né? Você plotar essas asas e elas realmente parecerem tridimensionais. Quem já desenhou um avião na vida sabe o quão difícil é fazer isso. Né? Isso aqui parecer simétrico e parecer que está com o mesmo plano. Principalmente que aí já entra uma questão de câmera. Né? O quanto que você está distorcendo, né, os pontos de fuga, o quanto que eles estão perto um do outro ou longe demais. Então, porque normalmente quando a gente vai ver foto de avião, você está tirando foto de um avião para o outro. Então você tem que estar longe o suficiente. Então você está usando normalmente uma câmera mais telescópica, né, com uns 200 milímetros, alguma coisa assim. E aí você já fleta a imagem de longe. E se você está muito perto do avião, como ele é muito grande, você vai ter que pegar uma grande angular para ver ele inteiro. Então é muito difícil ver um avião meio que com um olhar humano, né, e representar isso, principalmente se você estiver usando referência de foto. A não ser que você estiver desenhando realmente do real ali, e aí você está vendo com o seu olho, você consegue traduzir um pouco melhor. Então, normalmente, você precisa conhecer um pouquinho mais de perspectiva e de estrutura e de simetria para você conseguir fazer isso de uma forma eficiente. Né? Esse tipo de vista aqui, normalmente, é uma foto de longe, né, que a gente conseguiu capturar. Ou é o desenho ali que você está conseguindo. Né? Quando você vai num show de avião, você conseguir, né, fotografar com o olho aquele momento e trazer para o papel, beleza. Senão você vai ter que usar esse artifício da perspectiva para conseguir trabalhar isso. Tá? E ele tem vários exemplos, é legal, né, ver de perto. Eu já fiz várias cópias disso, eu vou voltar nisso mais para frente com alguns exemplos meus, mas é muito legal ver o trabalho dele, entender um pouco. Ele tem alguns vídeos sobre esse processo de renderização e tudo mais que são bem legais. Né? E o Scott, além de todos esses temas, a gente falou aí de uns 4 temas diferentes dentro de veículos. Eu falei, ele tem muita experimentação. E experimentação tanto de ferramentas e processos, quanto de temáticas diferentes de design. Né? Então, umas coisas para a Microsoft, né? O que seria sei lá, um mouse conceitual ou uma CPU conceitual, nem sei direito o que é isso aqui, mas muitas experimentações trazendo para os Macs. Você vê que tem uma linguagem que ele traz, que muitas pessoas também pegaram um pouco disso, principalmente quem estudou com ele no Art Center. Esse processo aqui de usar, eu acho que ele usava o modo e fazia um kit bash, jogava vários elementos em cima de um boneco, né? E aí usava essa generalização ali para achar acidentes, happy accidents, né? Coisas que são legais e interessantes que o olho humano ou a imaginação talvez não ia chegar lá, né? Então a gente bate o olho e tenta destrinchar um pouco o caos em algo mais organizado. Então são processos de design, ele fazia umas... Tem até um DVD da Nomon, eu acho que eu vou ter ele aqui na sequência de slides, que ele faz meio que umas pinturas e recorta para achar umas thumbnails de environment. Assim. Então tem uns processos de exploração bem legais, esses tênis são um pouco disso, esse desenho com simetria para fazer criaturas, tem várias coisas que ele ficou bem conhecido até e que você via no trabalho de muitas pessoas, né? Essa influência assim, dos tutoriais. E agora ele está fazendo um pouquinho disso com AI também. Né? Então ele começou desde lá de trás, quando tinha o Canvas da NVIDIA, essas explorações. Eu acho que ele não ficou muito nessas ferramentas mais complicadas, né, e controversas, como
o Midjourney e tudo mais, e ele se encontrou mais no Viscom, que ele tem muito mais controle. O Viscom, basicamente, ele faz uma renderização ou ele faz variação de design. Você controla um pouquinho, né, do quanto você quer jogar ali, o quanto você quer que ele distorça. Mas ele faz meio que uma renderização em cima do que você quer. Até tem umas artes minhas que eu trouxe aqui como exemplo para a gente dar uma olhada como é que funciona. É um processo, de novo, tem toda uma discussão, né, ética. Eu não sei como é que são os processos deles de base de dados também, o quanto que isso vai cortar de empregos de designer e vai, se realmente for começar a ser utilizado para gerar variações, né? Um designer consegue gerar centenas de variações e pegar o que for melhor ali, ou conversar com o diretor de arte o que ele acha melhor e iterar em cima disso. E o processo de design é iterativo, não tem como, né? Então vai esse processo robotizado da coisa pode acelerar muito e, claro, complicar a empregabilidade também das pessoas. E ele traz muito disso, como eu falei, para um processo educativo e também para descobrir o seu próprio processo de design. Então é bem legal ver alguém que tem anos de mercado, anos de design, se mantendo também atualizado, porque para o ramo dele ele acha que isso vai fazer muita diferença. Então ele está ali em cima vendo o que vai acontecer. E também para ele trazer isso como linguagem educacional, seja qual for o veículo que ele vai usar. Então, às vezes nas entrevistas que ele dá, ou nos vídeos que ele faz, ou nos tutoriais que ele lança, ou nos livros que ele publica através da Design Studio Press, tá? E ele tem vários, né? Eu acho que essa questão de livros é muito legal, né, ter em mente. Eu tenho, claro, How to Draw, How to Render. Eu tenho esse Blast aqui também e estou super interessado em comprar esse aqui também. Os outros são mais antigos, são mais difíceis de achar. Eu até nem achei a imagem para o Sketch Collection 1, mas tem vários publicados. Eu vou colocar os links aqui na descrição se vocês quiserem conhecer, tá? Ele tem vários tutoriais também e a gente vai chegar neles. Mas eu queria antes fazer uma breve pausa aqui, porque eu selecionei umas citações dele, assim como eu estou fazendo para os outros artistas, de umas entrevistas que eu vi recentemente. Então, para aprender qualquer coisa nova, né, o indivíduo tem que ter várias áreas diferentes de ênfase ou foco, né? E ele falou 4, né, principais que ele acha, que é a curiosidade, então, sobre um tema. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente fala aqui nessa série de vídeos e que eu quero continuar fomentando, talvez até trazendo esse quote de novo outras vezes para a gente falar. Quero falar um pouco disso sobre estilo também, trazer para um vídeo que eu estou montando sobre estilo, que é curiosidade acima de tudo. É o começo. Eu tenho interesse sobre algo, né? Quero desenhar isso, quero contar histórias, quero explorar o mundo através do meu desenho. É uma curiosidade, algo que te atrai. Segundo, determinação, né? É muito trabalho, é muito difícil. Vai, né, pastar para chegar lá. Cabeça aberta, porque vai aparecer um monte de coisas no meio do caminho que você vai ter que aprender, né? Então, se você chegar com um método só e não for aprendendo um monte de coisa, absorvendo várias coisas, ferramentas, coisas diferentes que aparecem, processos, mais informações, mais curiosidade, isso aqui é um ciclo, né? Isso aqui vai se retroalimentando. Você também não vai chegar lá, né? E para muito erro também. Você vai penar essa determinação, em parte determinação e mente aberta, que também aprender com seus próprios erros. E por fim, a paciência, né? De passar por esse processo que vai levar muitos anos e realmente errar e voltar e tudo mais. Vou deixar na descrição o vídeo onde ele fala isso. É uma entrevista, até acho que uma das últimas que ele fez, e é muito legal ver ele falando desse processo. No YouTube ele falava muita coisa legal também. Hoje eu acho que ele tem feito menos vídeos dele mesmo. Ele tinha um negócio que chamava Free Tutorial Friday, né? Que toda sexta-feira ele lançava um conteúdo gratuito. Mas tem 2 vídeos no YouTube. Esses aqui são os principais que tem no canal. Esse sketchbook do John Park é muito legal. Eu quero até trazer o John Park aqui para falar. Não trazer ele, porque eu já cheguei a entrevistar ele lá atrás aqui no canal. O vídeo tem aqui ainda. Mas pegar o trabalho dele e dar uma aprofundada. O do Chris Ayers também é muito legal. Mas esse vídeo de line weight, já falei sobre ele no canal, é muito importante. Mas tem 2, para mim, que são os principais assim para abrir esse olhar do design
e também de como melhorar como artista, que é desenvolvendo o olhar crítico, né? Tem 2 posts que eu fiz no blog sobre isso aqui, que são muito legais, e eu vou colocar aqui na descrição também. Eu fui meio que traduzindo um pouco do que ele estava falando, mas hoje em dia tem, né, legenda automática, tem um monte de coisa que dá para consumir os materiais. É muito legal, um vídeo de 11 anos atrás, mas que ainda continua super relevante. E esse vídeo de design sketching contra ilustração versus ilustração, que é de 10 anos atrás e também continua extremamente relevante. Se você não quiser assistir mais nada, quiser só assistir 2 vídeos, eu super recomendo esse. E desse aqui, né, do Developing Your Critical Eye, tem uma quote que eu acho muito importante, que eu acho que fala sobre os tempos modernos, aí, a relação de redes sociais e das pessoas, que a gente não pode subestimar o poder de um grupo de indivíduos que têm mentalidades parecidas e têm um objetivo em comum. Né? E o quanto que eles podem juntos acelerar a curva de aprendizado. Tá? Eu acho que isso eu realmente tenho falado muito. Tem, hoje em dia, formas diferentes de você conhecer pessoas do meio, seja um Discord, seja redes sociais, conversar, mandar uma mensagem, putz, gostei muito do seu trabalho e tal, e começar a chegar, né, mais próximo de pessoas. Eu acho que tem tanto barulho na internet que às vezes esse grupo de indivíduos parece que é o seu Discord de 500 pessoas, o que não necessariamente vai ser. Talvez funcione para você como motivação, mas talvez funcione para você também como procrastinação. Muitos grupos que eu vi funcionarem, seja nos fóruns lá atrás, seja no Facebook, que tinha grupos de estudo também, normalmente eram 5 a 10 pessoas. Né? Então, tenta achar dentro desses grandes grupos pessoas que realmente estão com os mesmos objetivos que você e que têm trabalhos semelhantes ou pelo menos próximos e cria um servidor apartado, vão para um outro método de comunicação, WhatsApp, sei lá, fora do barulho, para que toda vez que você entrar num Discord da vida, você não tenha que passar 2 horas vendo todas as atualizações de todo mundo, que aí você vai começar a entrar na neura de, nossa, como os outros estão produzindo e eu não. É muito melhor ter um grupo pequeno de pessoas que estão ali se ajudando e se retroalimentando. Eu acho que isso funciona mais. Eu acho que era um pouco do que ele estava falando aqui. Claro, lá você tinha turmas enormes, né, de 30, 40 pessoas, sei lá, no Art Center, mas ao mesmo tempo você formava aqueles grupos menores, né, dos seus 4, 5 indivíduos ali que estavam sempre juntos, né? Toda faculdade tem um pouco dessas panelinhas. Eu acho que até um pouco da resposta do fazer ou não uma faculdade, eu acho que tem um pouco desse lado também de conhecer pessoas que têm esse objetivo em comum e que vão estar ali juntas acelerando essa curva de aprendizado. Tá? Então eu acho que isso é super importante. Eu aprendi muito com esse coach, eu falei sobre isso muitas vezes já, e eu acho que a gente está num momento que é super relevante trazer isso de volta. Tá? Por fim, mas não menos importante, tem vários tutoriais dele na internet, seja Gumroad, coisa de 5, 10 dólares ali, que são muito legais. Tem algumas coisas que eu acho que até estão gratuitas aqui, então é legal dar uma olhada ali. Na Nomon tem muitas coisas que são mais antigas, um pouco mais datadas, mas eu adoro esse processo até de renderização dele no grafite. É terapêutico, é um processo muito bacana de ver. Né, algumas coisas que realmente até tenho saudade quando eu passei por esse processo lá atrás. Tá? Alguns dos exercícios que eu fiz, eu falei, o Scott foi importantíssimo para mim. Né? Eu fiz um sketchbook tour, né, do meu aprendizado de perspectiva, eu vou deixar o link na descrição. Acho que essa thumbnail eu fiz para o canal gringo, né, o Sketch Habit, mas tem aqui no canal também o meu sketchbook de perspectiva, então vou deixar aqui na descrição. E alguns dos trabalhos que estão lá são esses aqui. Né? Nas playlists aqui do canal e vídeos antigos e tudo mais, tem 50 horas falando de How to Draw, então tem muita coisa lá. E esses exercícios de renderização, esse aqui eu fiz no digital, mas ele faz isso aqui inteiro com máscara, no tradicional. Assim, é muito legal ver os DVDs dele da Nomon com isso. Né? E eu tinha falado, né, do Viscom, então eu usei uma vez, na verdade pedi para um amigo fazer. Isso aqui faz tempo, então as ferramentas devem estar até melhores. E aí ele usou um desenho meu
e renderizou, né? Então é interessante ver o que está saindo desses resultados, é legal a gente ficar um pouco antenado. Esse desenho também que estava super bagunçado, ele até tirou algumas coisas que estavam aqui e tal, mas ele trouxe uma renderização e uma ideia de como poderia ser. É até legal para ver, né, ideias de como você poderia renderizar esse processo, usar um pouco disso de base e pintar por cima. Eu acho que tem várias formas de usar isso. Claro, se isso for ético, né, do ponto de vista de uso de base de dados e informações de outros artistas, e até a relação de contínuo aprendizado, se ele está sendo ético com relação a isso e tal, e todas as implicações de mercado que isso vai ter, são motivo para discussão em outro vídeo. Mas é legal ficar antenado no que tem aí no mercado. Beleza? Espero que essa parte de IA no final não tenha sido um leve banho de água fria em você, mas que você tenha se inspirado, principalmente se você quer desenhar muitos veículos, a experimentar, a mergulhar, a seguir aquela sequência, né, que ele falou, da curiosidade, da perseverança, cabeça aberta e muita paciência, que eu tenho falado bastante aqui nessa coisa de se sentir travado, leva tempo. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, obrigado e a gente com certeza se vê em outro vídeo. Até mais. Tchau.